ticos e ticas, como estão? Hoje, aqui no nosso bate-papo, a gente trouxe especialistas para falar sobre contos! Eu sou a Bia. E eu sou a Bianca. E hoje nós vamos comandar o bate-papo junto com as nossas especialistas Isa, Marina, Marcela, Mariana e Giovana. Hoje, como referência de conto, a gente vai usar o escritor Henry com o conto Los Regalos de Navidad. Mas antes a gente precisa entender quem que foi o escritor Henry. Por isso, a gente trouxe a nossa especialista Giovana para explicar melhor sobre a história dele. O Henry, pseudônimo de William Sidney Potter, nasceu e cresceu lá na Califórnia, que se localiza nos Estados Unidos. Ao completar 20 anos, ele decidiu se mudar para o Texas. Foi onde ele teve vários empregos distintos, dentre eles jornalista até mesmo escritor de contos. O que ele não sabia é que em 1897 sua vida ia virar de cabeça para baixo, porque ele foi acusado de roubo em um banco que ele trabalhava e a sua pena foi de 3 anos de prisão. Durante esse tempo, ele escreveu 14 contos, mas sempre com seus pseudônimos para que não soubessem que Potter estava preso. Após cumprir essa pena, ele mudou lá para Nova York e continuou com esse seu sonho de escrever. Ele escrevia mais ou menos um conto por semana, e isso totalizou mais de 300 narrativas breves. Ele foi ficando cada vez mais popular, e uma das suas maiores obras, dos seus maiores personagens, foi o Cisco Kid, que durou até o fim de sua vida, aos 47 anos. Obrigada, Giovana, pela explicação. Agora estamos de volta ao nosso estúdio com as nossas especialistas em conto. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre o conto Los Regalos de Navidad. Bom, galera, já estamos aqui no estúdio junto com as nossas especialistas. Oi, gente! Oi! Como vocês estão? Bem. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a presença de vocês por terem aceitado o convite. E a gente queria que vocês se apresentassem um pouco para o público ter um contato mais familiarizado com vocês. Eu sou a Mariana. Eu sou a Marina. Eu sou a Isabela. Eu sou a Marcela. Enquanto a gente começa o bate-papo aqui com as meninas, a gente criou uma caixinha de perguntas lá no nosso Insta e a gente queria que vocês mandassem algumas perguntas e nós vamos escolher as mais relevantes para a gente conversar com elas sobre o assunto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, em nome de todas nós, mulheres, e eu espero que o nosso papo seja muito leve, que ele flua e que seja muito gostoso. Recebemos as perguntas que vocês fizeram na caixinha de perguntas e as nossas especialistas estão aqui à disposição para escutar vocês. Nós selecionamos 4, as mais relevantes, e agora a gente vai perguntar para vocês, tá bom, especialistas? Ok. A primeira pergunta selecionada, que foi uma das maiores curiosidades dos telespectadores, foi: qual que é a relação do título do conto com o próprio conto? Então, o nosso conto, ele é um conto romântico. E nessa envoltura do romance, a gente tem os presentes de Natal, que é uma forma de demonstração de carinho, né, nesse contexto. Então, é o quê? Cada um doa aquilo que nem ele vendeu o relógio, que era uma coisa que ele gostava, ela cortou os cabelos. Então, tipo assim, toda a história é em volta dos presentes de Natal, porque tudo que eles fizeram foi pra demonstrar um carinho um pelo outro. O amor pelo outro, né? Isso, no Natal, porque a magia do Natal é isso, é você mostrar aquele amor pela sua família, pessoas que você ama, amigos. Então, esse é presente de Natal. A história é toda voltada nisso, gente. Sim, eu acho que resume bem a história, né? Fala bastante, dá um resumo total do que vai acontecer. Isso. Sim. Com certeza. Outra pergunta selecionada aqui, eu vou fazer para a especialista Marcela. Quais são os personagens principais da história? Então, os personagens principais são 2. A Adela e o James. Mas ela deu o apelido de Jean. E tem a personagem secundária, que é a cabeleireira. Como muita gente que tá assistindo o podcast não tem noção de que é esse conto, a gente vai pedir para as nossas especialistas contarem um pouco mais, fazer um breve resumo sobre o conto Los Regalos de Navidad. Los Regalos de Navidad é um conto romântico que conta a história de um casal que, apesar das dificuldades, eles ainda se amam, eles ainda conseguem ser felizes. E isso mostra que mesmo quando a gente passa por dificuldades ou situações difíceis, a gente ainda pode encontrar a felicidade em nós. Sim, eu acho esse conto muito bonito, porque fala sobre o amor, né? muito lindo Sim. ver o amor dos dois, independente da Situação, aparência, né? situação. Vocês, como especialistas em conto, vocês têm uma opinião formada sobre esse conto? Sim.
Com certeza. Essa parte né, que tem aquela parte da história que ele compra as coisinhas pro cabelo dela, né? Como uma forma de ser romântico, de dar um presente. E no final acaba que ela corta os cabelos dela pra poder comprar um presente pra ele, que no caso é o relógio. Mas ele vende o relógio pra poder comprar as presilhinhas pro cabelo dela. Sim, e eu acho muito interessante o fato de quando ele vê ela de cabelo cortado, às vezes a gente acha que é uma má impressão, mas depois vem meio que um plot twist, que é porque ele comprou uma presilha pro cabelo dela que era longo. Eu não sou nenhuma especialista, mas assim, eu acho o conto uma história muito envolvente. Eu realmente fiquei presa na história, assim, quando eu li. Eu achei uma coisa, assim, maravilhosa. E pra finalizar o nosso bate-papo, nosso podcast, a gente queria saber qual que é a opinião de vocês sobre o conto, a parte mais interessante. O ápice da história. Isso. O que mais mexe, o que mais impacta, O que mais tocou vocês. Isso, o que mais prende a história, assim. Especialista Marina? Pra mim, o ápice da história é o fato deles venderem algumas coisas, tipo, ela vendeu o cabelo dela, ele vendeu o relógio dele em nome do amor, porque eles fizeram isso tudo pra agradar um ao outro. E eu acho isso incrível. E tipo assim, pra mim, não tem muito Pra mim, o principal é essa história, né? O romance deles é o clímax da história. Então, com certeza, foi minha favorita. Que é o quê? A parte dela, vocês podem ver que provavelmente ela tinha um apego muito grande pelo cabelo dela. E o relógio, por ser um relógio de ouro, também devia ser um objeto de muito apego pra ele. Afinal, no próprio conto mesmo, dizem que o relógio e o cabelo dela são o fator marcante dos personagens. Sim, Mais valiosos, então. assim. Eu acho que eles abriram as coisas que eles tinham de mais valiosas em nome do amor. Isso acho que toca o coração de muita gente que queria viver isso e muita gente que vive também se identifica, Então. né? E ainda mais os leitores de romance, porque querendo ou não, o conto é um romance. E pra mim o principal é o quê? Eles vivem uma situação de pobreza, né? Então, tipo assim, o lugar onde eles moram é $8, né, gente? Por semana. Isso. Que eles alugam. Então, tipo assim, é uma coisa simples. E eles tiveram que vender as coisas principais que eles mais gostavam pra tentar agradar um ao outro, né? Porque é aquela magia do Natal, né? Pra gente poder presentear uma pessoa que a gente ama. Pra fazer elas felizes, mesmo com as dificuldades. E Sim. pra mim, no final, a moral mesmo da história é o quê? Que presente não importa. Porque no final o que ficou foi o amor deles. Exatamente. Não Disse foi? tudo. Gente, com certeza. Eu fico até emocionada. A gente não tem que se Todas prender ao presente em si, sim as coisas que a pessoa memórias faz com por a você. pessoa. Verdade, eu concordo. E por mais as dificuldades, eles conseguiram... Ficar juntos Ficar no final, né? juntos. Felizes. E mesmo sem o presente, tipo, eles não conseguiam usar, mas eles pegaram e foram fazer a ceia de Natal. O que Então, valeu foi o significado, Sim, independente foi. do A uso. parte emocionante da história, que é o ato, né? O ato de você dar uma coisa que você gosta pra agradar uma pessoa que você ama. É tudo em nome do amor, gente. Exatamente. Isso é muito lindo. O amor é lindo. Eu acho que O isso amor que é. emociona, isso que toca os leitores, né? Eu não sou especialista, como eu disse, mas isso foi o que me tocou. Não, mas Então, pra também. essas coisas, né? Não precisa nem ser especialista, gente, pra sentir uma coisa dessas. Esses contos, né? Eles mexem muito com o nosso psicológico mesmo. E isso que eu acho interessante, isso que me dá vontade de ler cada vez mais esses contos, né? Porque são histórias que muitas vezes a gente acha que não acontecem na vida real, mas que tá acontecendo aí com um monte de gente. Sim. E uma curiosidade aqui, não é pergunta dos telespectadores, mas é minha. Vocês sentem vontade de passar por essa situação, assim? Alguém que demonstre o amor desse jeito? Então, isso daí é uma coisa... Isso daí é uma coisa eu queria linda. muito passar, porque, tipo assim, é uma coisa muito, muito linda. Uma coisa marcante. É, muito. Marca a nossa vida. Então, eles fizeram tudo no nome da paixão. Do amor. Isso, e com certeza, gente. Quem não quer viver, né, uma história dessas? Exatamente. Gente, sonho. Leitores de romance. Muito obrigada, viu, por essa participação. Sim, mas acho que agora, pra finalizar o comentário da nossa especialista Marina, Bom, então, pra mim, eu acho isso incrível, real, porque, como a Isabela disse, né, foi tudo em nome do amor. Você troca algumas coisas que você dá muito valor por uma pessoa que você ama. a gente Muito concorda. obrigada, viu, gente? Imagina, obrigada a vocês pelo convite, gente. Ai, não sei você, Bia, mas eu amei o nosso bate-papo. Eu também, foi incrível, a gente teve as mesmas ideias, foi um papo entrosado, muito leve. Foi leve, descontraído. Sim, a gente queria agradecer muito às nossas especialistas. E também a vocês.
por terem assistido o nosso podcast. Esperamos vê-los mais vezes, né? E até a próxima, gente. Até a próxima. Beijo. Tchau, chicos.